Vamos continuar a nossa leitura de homenagem a Nicolás Reis e aos seus ensinamentos e à sua alma inspiradora, no dia do seu aniversário. Terceira parte. Um dia nós encontrávamos no meio de um grupo de jovens e perguntaram: quais são os fatos principais da sua existência? Nós perguntámos a eles: quais são os fatos principais da vossa existência? Eles chegaram nos momentos silenciosos, depois murmuraram: não tenho nada de particular a dizer, a nossa vida é de tal modo rotineira, eu trabalho num banco, trabalho numa fábrica, estou nos correios. Jovens, esqueceste-vos do divino carpinteiro? No plano humano, um célebre cirurgião inglês, John Hunter, passou a sua primeira parte da juventude a fazer cadeiras e mesas. E foi a essa aprendizagem de ebenista ou de carpinteiro que ele atribuía a sua maravilhosa dexteridade que lhe permitia ser o grande cirurgião. Também o famoso filósofo da Alsácia, Jacob Böhme, um grande místico, era sapateiro. Ele meditou o seu sistema fazendo sapatos e recebeu também as intuições nas suas orações e no seu contacto com a natureza. Boinra foi um pintor também muito valioso, como Reis, e que valorizava muito Jacob Böhme, tendo mesmo fundado um grupo de apoio às obras e à presença de Böhme na Alsácia, quando lá esteve. Quantos homens eminentes não realizaram tarefas muito simples e humildes? Já os contastes? Cada vida possui a sua parte da beleza. Certamente a nossa vida cotidiana é o pranayana, é a respiração da perfeição, mas na condição de realizarmos a nossa tarefa quanto possível bem e com um verdadeiro refinamento. Um artista perfeito torna-se artista, mesmo se o seu trabalho for limpar o chão. A propriedade, a limpeza extrema dos japoneses não é algo de belo? Não é uma coisa da beleza? Quando um homem ou uma mulher é excelente no seu trabalho, nós pensamos: é preciso confiar de qualquer coisa de mais importante. E depois dessa execução perfeita, brota um milagre. O trabalho realiza-se na alegria, porque o artesão concebe um certo orgulho legítimo. É uma grande infelicidade uma pessoa cumprir a sua tarefa sem gosto, com o único pensamento de descansar quando terminar. Aquele que trabalha todo o seu coração, com todo o seu coração, não sente a fadiga, o entusiasmo sustém as suas forças, não tem necessidade de um sono muito prolongado que amolece e deixa a pessoa diante do mal. Ainda que certamente aqui possamos dizer que o sono e os sonhos têm tarefas importantes e que o desarmar perante as doenças, o mal, não é uma regra geral que se possa proclamar, pois muitas vezes, face a certo tipo de doenças ou gripes, muitas vezes o dormir faz bastante bem, já que a mente diminui a sua atividade e as forças orgânicas e do sistema imunitário podem se pôr em ação.
Continuemos com o Reis. Vós que procurais atingir a perfeição, vós esquecei-vos que para pensar só no vosso trabalho, vocês esquecei-vos a vós próprios. Tornai-vos assim impessoais. E esta impessoalidade é um dos aspectos do belo. Este esquecimento, quando uma pessoa trabalha, é entregar-se completamente à tarefa. É o tal êxtase quase da criatividade, ou felicidade, pelo menos, alegria da criatividade. Nos museus há muitos exemplos de obras de arte sem nome do autor. O nome é uma folha morta levada pelo vento, mas a potência do belo permanece e aumenta mesmo com o tempo. O nome sobrevive alguns séculos ao artista. A obra pode viver milhares de anos. Verdadeiramente, a impessoalidade é uma forma de belo. O eu é limitado, isolado. O nós é forte, poderoso e limitado. Este nós benfazejo é por si mesmo um começo de organização, de verdadeira cooperação. Em todas as épocas do Renascimento, que seja no Oriente ou no Ocidente, encontramos a bela concepção do Guru, do Mestre. Escolher um Mestre e seguir os seus ensinamentos não é fazer um ato de escravatura, mas compreender a hierarquia do saber e obedecer ao sentimento da cooperação. É tornar-se um dos elos ou anéis da cadeia que liga o mais ignorante ao omnisciente. É tomar consciência da harmonia infinita que une todos os seres entre eles. Saudemos os mestres irradiantes da arquiluz, saudemos os grandes seres que nos vão inspirando e que podem contar conosco. Aqui temos um mestre e o discípulo no Tibete. Caminhai sob a estrada do entusiasmo, enteos, estar em Deus, entusiasmo da bondade e da vida. Não pensais em vós ao trabalhar, mas tendo um grande sentido de responsabilidade para com aqueles que virão atrás de vós ou depois de vós. Sobretudo, não jamais esqueceis as causas dos males principais, que são a cólera, o medo, a indolência, o egoísmo, e que são verdadeiros filhos da ignorância. O sentimento da unidade está enraizado em todas as nações. Cada povo possui legendas ou lendas das tradições que exprimem esta verdade. Nós sabemos que outrora a Ásia e a América formaram um só continente. Um cataclismo separou-os. A lembrança de um fenómeno tão longínquo está conservado por uma bela história mongol. Dois irmãos amavam-se eternamente, viviam perto um do outro, quando um trovão subterrâneo fez um movimento tão brusco que a terra se fendeu. Desde então, os irmãos estão separados e não sabem nada da sua existência recíproca. Mas um dia virá onde uma ave de ferro inflamada traz-lhe-á notícias do ausente. Um avião, um disco voador, mais um avião a ligar a Mongólia e a América e os índios da América, uma hipótese que há teorias científicas que assim o afirmam. A ciência transformou esta lenda em realidade. Sob uma outra forma, os povos do deserto transmitem esta tradição. Tantas coisas esquecidas e escondidas sob vários símbolos podem reencontrar a vida se os sábios a estudam sem preconceitos. Como é que estes povos longínquos sabiam falar tanto da arte e de artistas? Como seria desejoso
de ver os nossos, como seria de desejar ver os nossos críticos de arte capazes de exprimir tão bem os seus sentimentos em face da obra que eles estudam. Numa parte muito recuada do Kutchar, na Ásia Central, contaram-nos uma história significativa sobre o valor de uma obra de arte. Um dia, um jovem artista tendo necessidade de dinheiro chegou a um prestamista a fim de receber dinheiro sobre um dos seus quadros. O prestamista estava ausente, só um aprendiz se encontrava na botica. O jovem admirou a pintura e deu uma grande quantidade de dinheiro ao artista. Quando o patrão veio, ficou furioso e berrou-lhe: tu és maluco, deste uma tal soma de dinheiro por uma espécie de couve, nunca mais verei o meu dinheiro. Sem mais esperar, expulsou o aprendiz, despediu-o e pô-lo num canto o quadro, que representava, de facto, uma flor e borboletas. O tempo tendo passado, o pintor voltou, apresentou o dinheiro que tinha recebido e recebeu a pintura e o papel que marcava e a pintura estava descrita. Ele reclamou o quadro. Quando este lhe foi apresentado, ele refusou. Esta já não é a minha obra. A couve será certo, mas onde estão as borboletas? Com efeito, as borboletas mencionadas no recibo tinham desaparecido. O prestamista ficou bem embaraçado. No fim, o artista disse: vós expulsastes o jovem que trabalhava contigo. Portanto, só ele era capaz de te tirar desta aflição. Chama-o, encontra-o, talvez eu te possa ajudar. Depois de muitas procuras, o aprendiz foi reencontrado e o prestamista interrogou-o. Ele respondeu: a arte é tão perfeita que todas as imagens são sujeitas às leis da natureza. A pintura foi aceite no verão. Agora estamos no inverno. As borboletas não podem viver sem sol. Aproximai o quadro do fogo e, sob a doce carícia do calor, vereis renascer as chamas. E foi assim. Sob a influência benfazeja das chamas, as borboletas voltaram a voar e a pousar-se sobre a couve. Tão perfeita era a arte do pintor. No seu puro entusiasmo pela beleza, o espírito ingênuo do jovem aprendiz tinha penetrado o maior mistério da arte. Não é admirável que um povo perdido em pleno deserto saiba exprimir pensamentos tão delicados e compreenda a perfeição artística? Durante o curso, ao decorrer da vossa vida, permaneceis fiéis ao sentido do belo. Conservei o entusiasmo, mantendo ideias criativas, lembrando-vos que a potência do pensamento é uma força verdadeira. A ação é só a expressão do pensamento. Assim, nós não somos apenas responsáveis das ações, mas mais ainda dos pensamentos. Dou-vos um conselho prático. Tende só pensamentos puros e fortes. Dou-vos um conselho prático. Tende só pensamentos puros, fortes. Enchei a vossa vida de um entusiasmo indestrutível para a transformar numa festa perpétua. Com o sorriso do verdadeiro saber, enraizai na alma das vossas crianças
ou dos que vos rodeiam a vontade invencível de criar. Esta cadeia ou corrente de elos sem fim de labor, de perfeccionamento, de bondade, vos conduzirá ao belo. Índia, 1938, Nicolás Rariz. E assim acompanhamos um belo texto. Foi publicado nos anos 40 na revista Instituto de Coimbra, em francês. Na altura havia um quadro de Rariz que estava nas reservas do Museu Machado de Castro, que ainda queremos estar lá perdido, porque este nosso país continua a ter muitos dirigentes ou responsáveis da política e da arte com pouca cultura e que recusam muitas vezes a verdadeira arte pela das modas e a das aparências. Foi o caso há tempos da oferta a um museu nacional de uma pintura quinhentista de Pico de la Mirándola e que não foi aceite. Era praticamente dada. Aqui a pintura de Rariz estará nas reservas do Museu Machado de Castro a deteriorar-se? Isso não, certamente, mas poderia estar visível. Raul Fontes foi um homem que escreveu nessa época sobre Rariz e correspondeu-se com ele também e pôde testemunhar essa existência. Neste dia do aniversário de Rariz, estes pensamentos que lemos já servem para nos motivar numa busca maior de aperfeiçoamento, de cumprirmos a nossa missão terrestre pela via da beleza, mas também da bondade e do amor. Esta pintura de Rariz, nos Himalaias, junto a esta estátua de uma deusa dos Himalaias que está junto à sua casa e que eu toquei também e meditei bastante com ela, desenhando-a mesmo com a minha imperfeição, é uma boa imagem para nos despedirmos das forças eternas da natureza e da beleza ou do belo e para recolhermos de Rariz e do seu olhar firme e decidido a capacidade de cavalgarmos criativamente face às dificuldades, pois todas elas são possibilidades, e fazermos criativamente, alegremente, o nosso papel de transmissores de beleza e de sabedoria no mundo. Luz e amor para Rariz, para os seus filhos Svestolav, com quem eu ainda me correspondi, e Jorge, e a sua mulher Helena, coautora com inspiração espiritual dos valiosos textos do Agni Yoga. Aqui está então a imagem final de despedida de Rariz, que os ensinamentos lidos nestas 3 leituras do seu texto sobre o belo possam inspirar-nos e unirmos os povos com harmonia e amor, para que a divindade e o mundo espiritual se possam tornar mais visíveis e mais harmonizadores na vida humana.
saibamos com a espada do discernimento e da justiça ir abrindo caminhos para um mundo justo, fraterno, multipolar a que todos aspiramos. Om saudemos Harish e invoquemos as suas inspirações e bênçãos. Amém. Om.